Bom dia. Vamos começar porque a gente já passou um pouquinho do horário da primeira oficina, um assunto bem interessante, sexualidade restaurada. E a gente vai ter agora a próxima oficina, que é dons e ministérios, ok? Queria orar com vocês antes da gente começar. Vamos ficar de pé em nome de Jesus para a gente orar. Pessoal da equipe, por favor, nos ajude aí com as pessoas que estão chegando, trazendo-as para cá. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa oportunidade nessa hora, te pedindo que o teu Espírito Santo possa nos conduzir nessa tarde, para que possamos entender qual é a tua boa, agradável e perfeita vontade. Que o teu Espírito possa ministrar os nossos corações de uma forma sobrenatural. Nós queremos ser instruídos e ensinados por ti, para que o conhecimento que traz libertação possa, Senhor, alcançar os nossos corações, nos movendo de forma sobrenatural. Em nome de Jesus, amém. Amém? Pode sentar. Nós estamos sendo bem rápidos nas temáticas, porque nós temos 20 minutos que é feito para perguntas, como a gente fez na primeira oficina. Então a oficina dura em média 1h30, sendo que 1h10 é ensinamento, 20 minutos pergunta, ok? A temática que a gente vai tratar é os dons e os ministérios. Eu quero ler 3 textos iniciais com vocês. O primeiro texto está em Romanos capítulo 12. Romanos. Avisa para os pastores que estão na sala que a gente vai abrir 20 minutos para o pessoal fazer pergunta para os ministérios, né? E a gente vai pedir para as pessoas passarem para que eles estejam orando para as pessoas. Como a gente vai estar os 5 ministérios aqui, né? Então. Agora não, se eles quiserem vir participar da palestra, ok. É bom, né? Pede lá, conversa com eles lá. Ok? Romanos 12, 6, diz assim: de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça, repita comigo, segundo a graça. Segundo a graça. Vamos lá, gente? Segundo a graça. Que nos foi dada, aí ele diz, se é profecia, seja ela segundo a medida de fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação, ensina o que exorta, use o dom para exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside com zelo, o que usa de misericórdia com alegria. 1 Coríntios capítulo 12 é o próximo texto que a gente vai ler. 1 Coríntios capítulo 12. Fica fácil de gravar essas referências porque é 12, né? 1 Coríntios 12, Romanos 12. Aí Paulo apóstolo diz assim no versículo 1: ora, a respeito dos dons espirituais, preste bem atenção nessa afirmação dele, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. A palavra ignorante aqui tem a conotação de falta de conhecimento. Vós sabeis que quando ereis gentios, vos desvieis para os ídolos mudos, conforme ereis levados. Aí na frente ele diz no versículo 4: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 5, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E versículo 6, há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A gente vai depois ler o restante. Agora vai para Efésios capítulo 4, versículo 11 de Efésios 4, 11. Diz assim: e ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo em amor. Amém? Essa questão dos dons é uma questão que todos nós, como discípulos de Jesus, precisamos não ser ignorantes. Eu gosto muito da exortação de Paulo, quando ele diz assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não sejamos ignorantes, ou seja, sejamos sábios, tenhamos inteligência, não sejamos pessoas que não saibam como funcionam os dons. Só que esse é um assunto que a igreja muitas vezes não sabe como tratar essa questão dos dons. Para a gente entender a importância dos dons, a gente vai tratar alguns assuntos bem interessantes em relação a eles. Nós vemos 3 textos, cada texto fala de uma diversidade de dom. O primeiro texto que nós lemos, Romanos 12, ele fala dos dons da graça. Repita comigo, dons da graça.
Segundo texto que nós lemos em Romanos, em 1 Coríntios 12, ele fala de dons do Espírito. Repita comigo, dons do Espírito. Terceiro texto que nós lemos, Efésios 4:11, ele fala de dons de ministério. Repita comigo, dons de ministério. Então, quais são as três classes de dons que a Bíblia fala? A Bíblia fala primeiro de dons. Vamos lá, gente. Dons. Segunda classe. Dons de quê? E terceiro, dons de ministério. Para ficar mais fácil na sua mente, você pode intitulá-los assim também: dons do Pai, dons do Espírito e dons do Filho. Por que não está na ordem? Porque eu estou falando na ordem que a gente falou: dons da graça, Espírito e ministério. Os dons da graça são chamados de dons do Pai. Os dons do Espírito são chamados de dons do Espírito. E os dons de ministério são chamados de dons do Filho. Por quê? Você vai encontrar na Bíblia atribuindo a cada um a pessoa da Trindade. Por exemplo, o primeiro texto que nós lemos diz que Deus dá os dons da graça. Os dons da graça, eles são dons que nascem com você. Eles não têm nada a ver com ser crente ou não ser crente. Já está dizendo, dons da graça. O que é graça? Qual a definição da palavra graça? Favor imerecido. Não é algo que eu busquei, não é algo que eu paguei o preço para receber, é algo que Deus me deu. E que pode ser usado tanto dentro quanto fora da igreja. Se eu entro na igreja e eu tenho um dos dons da graça, um daqueles que nós lemos ali, o Espírito Santo vai pegar esse dom e vai potencializar para que o reino de Deus seja edificado. Amém? Mas se eu funciono lá fora com um desses dons, eu vou também ser bom naquilo que eu faço. Por exemplo, lá fala dos dons da graça e ele vai falando as palavras da forma que estão escritas para nós, mas o sentido original, por exemplo, não é o mesmo. Primeiro que ele fala lá, ele diz assim: se é profecia, seja um profetizar. Só quando você pega o idioma grego, você descobre que a palavra ali no original não é profecia. A palavra ali no original, é profeteia. Profeteia, o que seria profeteia? O dom, alguém que tem o dom da profeteia. Muito parecido com profetada, mas não é profetada, ok? O dom da profeteia é alguém que tem uma capacidade natural, dada por Deus, de falar bem. Você conhece alguém assim? Que fala bem? Que a pessoa, quando ela fala, você quer escutar ela. Você já teve professores assim? Que ele dava aula e você ficava feliz na aula dele. Porque ele explicava tão bem, ele falava tão bem. Você tem crianças assim que você conhece, que ela conversa com você, ela tem 5 anos de idade e parece um adulto. Ela tem esse dom. Os grandes políticos tiveram, os grandes líderes tiveram, os grandes presidentes tiveram. São pessoas que quando elas vão falar, elas te cativam. Porque ela tem um dom natural de falar bem. Ela nasceu com isso. Ela te prende. Isso pode ser usado para o bem, ou pode ser usado para o mal. Por exemplo, nas eras medievais, eles tinham os arautos. A gente vai falar dos arautos? O que era o arauto? O arauto era o cara que fazia o discurso. Então ele tinha que ter esse dom. Porque ele tinha que chegar e discursar e impressionar as pessoas. O arauto fazia isso. Então tem pessoas que têm essa capacidade como um dom natural, que nasceu com ela, Deus deu para ela. Quando elas chegam na igreja, todos os dons da graça, eles têm que passar pelo processo da cruz. Para quê, pastor? Para que a pessoa não seja sustentada somente no dom, ela precisa ter o caráter de Cristo. Amém? Por quê? Porque dom não salva. Os dons não salvam ninguém. Uma pessoa pode ter um dom e ser uma pessoa totalmente carnal. Onde é que a gente aprende isso? Na igreja mais rica em dons da Bíblia, a igreja de Corinto. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, o Senhor diz assim: eu louvo a Deus, Paulo diz, eu louvo a Deus porque nenhum dom vos falta, aguardando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Imagine você uma igreja que tem todos os dons. Era a igreja de Corinto. A gente imagina, poxa, essa igreja é a igreja que eu queria congregar. Mas essa igreja que tinha todos os dons, Paulo vai dizer no capítulo 3, versículo 1: eu não pude falar a vocês como espirituais, mas como a carnais, crianças em Cristo. Paulo mostra que dom não tem nada a ver com maturidade. Dom é dom, presente. Aí nessa igreja que ele elogia porque tem todos os dons, e a igreja é elogiada porque ela possui todos os dons,
Paulo começa no capítulo 3 a apontar os problemas dessa igreja. Essa igreja tinha um problema com paternidade espiritual, eles rejeitavam a paternidade de Paulo. No capítulo 3, Paulo mostra que essa igreja era uma igreja dividida. Uns diziam eu sou de Paulo, eram os fundamentalistas, porque Paulo fundou essa igreja. Outros diziam eu sou de Pedro, eram os tradicionais, porque Pedro era da circuncisão. Outros diziam eu sou de Apolo, eram os racionais, aqueles que pensavam com a mente, porque Apolo era muito inteligente. Outros diziam eu sou de Cristo, que eram os que se sentiam espirituais. Todos os 4 grupos estavam errados, porque não havia unidade, todos eles provocavam brigas. Mas a igreja tinha todos os dons. Todos os dons. No capítulo 5, Paulo fala que dentro dessa igreja tinha um cara que tinha um caso com a madrasta. Todo mundo sabia, mas ninguém fazia nada. Os pastores vão esperar para você. Então, tinha todos os dons, mas tinha um cara lá que tinha um caso com a madrasta e ninguém falava nada. Nessa igreja, os irmãos botavam o outro na justiça. Capítulo 7 fala que eles não honravam o casamento como devia. Capítulo 8 fala que eles comiam a comida sacrificada aos ídolos. E vai só mostrando, até o capítulo 12, até na ceia havia bagunça. Mas era uma igreja que tinha todos os dons, nos mostrando que os dons, eles têm importância, mas eles não são fundamentos, eles são ferramentas. Amém? Vamos repetir isso? Os dons não são fundamentos, são ferramentas. E uma ferramenta na mão de quem não sabe usar se torna uma arma. Sim ou não? Uma ferramenta na mão de quem não sabe usar se torna uma arma. Então, por exemplo, a pessoa tem esse dom da profeteia, ela fala bem, aí o pastor botou ela para pregar a primeira vez na igreja, ela já pregou, foi um sucesso a pregação dela. Aí às vezes o pastor quer colocar ela para pregar direto, mas ela não passou pela cruz ainda. Não aprendeu o princípio de obediência, não aprendeu nada. Então ela vai funcionar só no dom, vai ter problema. Vai ter problema, tem que passar pela cruz, ok? Então os dons da graça, eles nascem conosco. Ele fala sobre a profeteia, ele fala sobre o dom do ensino. Pessoas que naturalmente têm o dom do ensino, elas nascem com isso. São pessoas que se destacam como professores, são pessoas que se destacam na sua vida porque elas ensinam bem, têm a facilidade de explicar. Ele fala do dom de exortar, que é aquela pessoa que ela não consegue ver nada errado que ela quer consertar. Conhece gente assim? Isso é um dom, que se não for tratado, pode ofender pessoas. Nenhum dom serve para agredir ninguém, todo dom serve para direcionar pessoas. A pessoa tem um dom, mas ao invés de construir, ela destrói, ela não está usando o dom da forma correta. Então tem gente que tem o dom de exortar. Quando ela prega é só batendo, já viu? E não é que, não estou falando de gente que bate para agredir, não, estou falando de gente que chega mesmo e que sacode a gente. E a gente quer fazer certo depois que ouve aquela pessoa falar. Ela tem o dom da exortação. Então todas as pessoas que têm o dom da graça, que nascem com elas, ao chegar na igreja, elas têm que passar pela cruz para serem tratadas e não usar o dom de forma errada. O dom é uma ferramenta, e uma ferramenta na mão de quem não sabe usar se torna uma arma. Então tem gente que tem outro dom da graça, que é o dom de repartir. Aquela pessoa que ela gosta de abençoar pessoas. Isso é um dom. Ela não quer nada só para ela. É um dom perigoso. Por quê? Porque você pode se prejudicar querendo fazer o bem para quem não merece. Ou sem Deus mandar. Mas seu coração é assim, você passa na rua, vê o cachorro, quer levar para casa. E aí, pastor, faz o que agora? Tem que aprender a se mover em Deus para não fazer o que Deus não mandou fazer. O dom da misericórdia, né? Que essa pessoa tem, né? Ou o dom de socorro, como a gente fala. Pessoas assim, elas têm que ser cuidadas de perto, porque senão ela quer dar até o que Deus não mandou. Quando eu falo isso, eu sempre conto o caso de Ritinha. Ritinha mora aqui em Salvador, estava com 2 contas de luz. Não, estava com o botijão dela acabou, ela era divorciada do marido, o marido saiu de casa. O botijão acabou, ela foi lá pedir para o marido, pelo amor de Deus, me dá o dinheiro aí para comprar o botijão. Não foi assim, estou trocando as conversas. A luz dela estava com 2 recibos atrasados e ia cortar. Ela foi pedir para o marido deu dinheiro, o ex-marido. Aí ela estava indo pagar e encontrou uma mulher que o gás tinha acabado. E a mulher tinha uma criancinha. Ela, ao invés de pagar as contas de luz dela, comprou o gás da mulher. E cortaram a luz de Ritinha. E ela arrumou uma confusão com o ex-marido por causa disso.
Assim, Ritinha, não era mais simples você levar ela para sua casa, fazia a comida do neném lá e dava ela? Na hora eu nem pensei nisso, então fiquei tão preocupada com a bichinha que eu quis ajudar. Então, pessoas que têm esse dom, elas nascem com isso, elas são misericordiosas por natureza. É um dom da graça, nasceu com ela. Tem que passar pela cruz também, amém? Para quê? Para aprender a tratar isso. Então, todos esses dons aqui que nascem com você, a capacidade de falar bem, a capacidade de administrar. Tem gente que tem essa capacidade, que as coisas na vida dela, quando ela chega, arruma, ela tem um dom. Então todos esses dons, eles podem ser usados tanto lá fora, quanto dentro da igreja. Mas esses dons, a Bíblia chama de dons da graça. Os dons da graça, eles nascem conosco. Deus nos deu. Todo mundo aqui tem pelo menos um. Eu não sei qual é o seu, eu sei quais são os meus. Eu não sei qual é o seu, você deve saber qual é o seu. Para quê, pastor? Primeiro, para você usar da forma correta. Segundo, para você não deixar que ninguém abuse disso, né? Você tem que saber quais são os dons da graça que Deus te deu. Amém? Vai anotando as perguntas que você tem aí para depois você fazer. Amém? Segunda classe de dons, os dons do Espírito. Os dons do Espírito, eles são ferramentas que Deus nos dá para nós cumprirmos o nosso chamado. Amém? Nós fomos chamados para ser semelhantes a Deus. Fomos chamados para ser semelhantes a Jesus em caráter. Amém? E fomos chamados para ser semelhantes a Jesus em poder. Para ser semelhantes a Jesus em caráter, eu preciso do fruto do Espírito. Ele precisa brotar em mim. Não é uma coisa que acontece assim da noite para o dia. Não é. É um fruto. E todo fruto, ele tem o tempo certo de se manifestar. Ele tem o tempo certo de amadurecer. Mas a proposta de Deus é que eu seja semelhante a Jesus em caráter. E aí tem o fruto do Espírito. Para que eu seja semelhante a Jesus em poder, eu preciso de dons. O que é um dom espiritual ou um dom do Espírito? É uma capacidade que Deus te dá para você fazer algo que humanamente você não tem condições de fazer. Isso é um dom. Você não faz porque você é bom ou porque você é melhor do que o outro. Você faz porque você tem o dom. Eu estava falando quarta-feira na nossa escola Céus Abertos, só abrindo um parênteses, esqueci de falar isso na primeira turma, que todas as oficinas são matérias da nossa escola, tá? Se você tem interesse em pegar de forma mais profunda, você pode se matricular na escola Céus Abertos. É um curso que dura 1 ano e 4 meses, mas todas essas oficinas são matérias da escola, que a gente está fazendo de forma resumida aqui para vocês. Então, estava falando semana passada sobre um dom que Deus me deu quando eu tinha 8 meses na fé. Qual era o dom? Eu vejo no mundo espiritual. Vê como, pastor? Vejo anjos e demônios, igual estou vendo você aqui. E como é isso? Como é que funciona? Eu não sei como é que funciona, eu vejo. E liga onde? Não sei onde é que liga também. Eu estou aqui, daqui a pouco, puf, eu vejo. E no começo da minha fé, quando eu era novo, eu tive muitos problemas, porque eu não sabia nada sobre isso. Eu achei que eu era esquizofrênico, eu achei que eu ainda não estava liberto, porque eu ficava vendo as coisas e ninguém via, só eu via. E as pessoas perguntam, como é que você faz para ver? Algumas pessoas, quando eu falo sobre isso nas igrejas, né, aí depois vem assim para mim e diz assim, pastor, eu quero falar algo para o senhor, assim, o senhor estava muito olhando para mim, o senhor viu alguma coisa em mim? Isso acontece muito, né? Eu disse, não, não vi nada não. Né? E aí eu estava explicando um problema que eu tenho, que já me trouxe muito problema, que é um problema de desatenção. Eu estou conversando com você aqui, daqui a pouco eu olho para o lado e fico fixo. As pessoas pensam, pô, o pastor não me deu atenção, né? Não, é que naquela hora eu estou vendo alguma coisa. Só que eu não quero chegar para você e dizer assim, ó, não estou olhando para você porque eu estou vendo um demônio ali. Eu não vou falar isso porque... Mas isso acontece muito comigo. Eu estou conversando com a pessoa aqui, a pessoa, sim, pastor, não sei o que, aí eu olho para o lado assim e fico só olhando. Aí depois eu volto. Isso é assim, algo que acontece. Por quê? Porque há um dom. Se eu ver ainda hoje, vejo, dentro do culto, dentro da igreja, conversando com pessoas,
Tem crente que eu estou conversando com ele e de repente, pá, eu olho o anjo que está com ele e vejo. Só que eu não falo assim, ó, estou vendo o anjo aí que está contigo. Né? Primeiro que vai gerar, a pessoa começa a achar que eu sou o cara, né? Que eu estou vendo. E não é isso, a proposta do dom não é essa. Primeira lição que nós temos que aprender sobre dom, escreve isso aí, você que está escrevendo. Quando Deus te dá um dom, a proposta divina não é te promover, te tornando melhor que os teus irmãos. A proposta divina é que esse dom seja usado para abençoar outras pessoas. Você é o último beneficiado com o dom que Deus te deu. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 12, que é o texto que nós lemos, que o dom ele tem proveito comum, não proveito pessoal. O dom tem proveito comum e não proveito pessoal. O dom não é para me fazer melhor que Vânia, nem melhor que Célia ou que Diego. O dom não é para me destacar como um homem de Deus ou um homem melhor do que você. O dom é uma ferramenta que Deus me deu para corrigir uma deficiência que ela tem. Então, por exemplo, se eu tenho um dom de profecia ou um dom de palavra de conhecimento que são muito parecidos, e aí Vânia chegou com um problema que está precisando de uma resposta divina. Então Deus me dá a resposta. Eu chego para ela, ou através de uma profecia, ou através de uma palavra de conhecimento, e digo a resposta de Deus. Eu não posso torná-la refém de mim a partir de então, transformando a nossa relação na relação de consultoria profética. Todas as vezes que ela precisar de uma resposta, agora ela vem a mim, porque eu tenho o dom. Não pode acontecer isso. O profeta, ele é um meio que Deus usa, ele não é Deus. Nenhum ser humano deve ficar dependente de profeta nenhum. Você tem que depender do Espírito Santo. E o profeta não pode usar isso para segurar pessoas perto dele, tendo benefícios pessoais e se aproveitando da dependência da pessoa para escravizá-la. Não pode. Porque isso acontece dentro da igreja. Eu vejo muito isso. A pessoa fica com a sensação de gratidão, porque o profeta trouxe a resposta, e aí acha que tem um compromisso com a pessoa porque ela trouxe uma resposta. Sempre que Deus me usa, eu digo para as pessoas, você não me deve nada. Não caminhe comigo com a sensação de dívida, porque eu fui útil na sua vida, você me deve alguma coisa, você não me deve nada. A única coisa que a Bíblia diz que nós devemos um para os outros é amor. Romanos 13:8, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Então, primeira coisa que eu preciso entender sobre o dom. Quando Deus me dá um dom, o alvo não sou eu. Por isso a pergunta tem que ser, para que você quer um dom? A resposta correta tem que ser, para ser mais útil no reino, para ser mais servo no reino, para poder ajudar mais pessoas, para poder abençoar mais pessoas, para isso que eu quero. Se não for para isso, não, eu quero um dom porque eu quero pregar muito. Eu quero pegar a palavra assim, quando eu pregar eu quero ver todo mundo. Está errado. Não, eu quero o dom porque eu quero chegar no lugar e quando Deus me usar, as pessoas começarem a ficar à minha volta. Está errado. Por isso que quando você tem um dom que você não usa, o prejudicado não é você, sabia? Se você tem um dom e você não usa, o prejudicado não é você. O prejudicado são os alvos do dom. Aí Paulo diz para Timóteo assim, Timóteo, meu filho, desperta o dom que há em ti. Porque Timóteo deixou o dom adormecer. Os dons não se perdem, eles param de funcionar. E ficam lá dentro, adormecidos. Aí Paulo diz para Timóteo, desperta o dom que há em ti, o qual te foi entregue pela imposição das minhas mãos. Então a gente vai falar daqui a pouco. Como é que se recebe dons? Os dons da graça você nasce, os dons do Espírito você não nasce com eles. Os dons do Espírito você recebe buscando, ou quando o Espírito Santo te dá, ou quando alguém que tem o dom coloca a mão sobre você e Deus pode usar. E uma transferência de unção, e você recebeu o mesmo dom que aquela pessoa tem. Deus pode fazer isso, Timóteo fez isso, Paulo fez isso com Timóteo, impôs as mãos e Timóteo recebeu o dom. Isso a gente chama de impartir ou repartir o que eu tenho contigo. Então, ter os dons do Espírito é uma necessidade. Por quê? Porque a igreja que não funciona com os dons, ela corre o risco de construir por meio de ferramentas humanas. Os dons são capacitações que Deus deu à igreja, não podemos anular a funcionalidade dos dons por causa dos maus exemplos na administração dessa graça. Você sabe que a igreja ela é muito extremista, né?
Aí tem gente assim, aqui a gente não acredita em profecia aqui nessa igreja. Tem igreja que diz isso. E tem igreja que diz o seguinte, aqui a gente acredita em muito. Não pode ser nenhum extremo e nenhum outro. A gente não pode ser incrédulo, nem pode também só viver daquilo. Tem igreja que só vive de profecia. Está errado. Nós temos que ser equilibrados. Amém? Mas a gente tem a mania de dizer assim, eu não acredito em profeta nenhum. E por que a gente diz isso? Porque um falso profeta nos enganou. Isso é um extremo. Todo extremo é perigoso. Eu não acredito em profeta nenhum. Por quê? Porque um profeta me entregou uma profecia e não se cumpriu. Para uma profecia se cumprir, ela passa por várias etapas. A gente vai chegar daqui a pouco na área de profecia e vai focar nisso. Uma delas é que quando você recebe a profecia, no mundo real ou no mundo de Deus, já aconteceu o que Deus falou. Mas até acontecer aqui tem todo um processo. O Senhor fala no livro de Jeremias, capítulo 17, ele diz, se eu disser a uma nação que eu vou abençoá-la, edificá-la, fazer dela uma nação poderosa na terra, e tal nação se desviar dos meus caminhos, eu não farei o que disse que faria. Então toda profecia é condicional ao seu comportamento, na hora que você recebe e o progresso que Deus espera de você. Deus diz, se eu disser para uma nação que eu vou matar, que eu vou destruir, que eu vou acabar com tal nação, e tal nação se arrepender, eu também me arrependerei do mal que disse que faria. Então é condicional. Uma profecia não ter se cumprido não significa que ela não foi de Deus. Uma profecia não ter se cumprido pode acontecer de que você não se enquadrou da forma que Deus queria. Deus te deu a palavra e você ficou parado esperando que ela se cumprisse. Não é assim. A profecia ela é um sinal de Deus para nós nos movermos no destino que Deus tem para nós. Ela não é o destino, ela é um despertar do Senhor. Amém? Então os dons do Espírito, eles são 9. São quantos? Quantos? São 9 dons. Eles se dividem em 3 classes. Eles são 3 dons de saber, são 3 dons de falar e são 3 dons de poder. Nós vamos ver esses dons agora, 1 Coríntios capítulo 12, por favor. Depois eu vou explicar a funcionalidade desses dons. 1 Coríntios capítulo 12, por favor, todos me acompanhem. Ramon. Vamos ler de novo a partir do versículo 4. Paulo diz assim: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, mostrando que o Espírito Santo é o agente, amém? Há diversidade de ministérios, aí ele usa a expressão, mas o Senhor é o mesmo, fazendo a referência a Jesus como aquele que concedeu os ministérios, que é a terceira parte que a gente vai falar. E ele fala, há diversidade de operações, mas é Deus o mesmo que opera tudo em todos. O que ele chama de operações? Operações são diferentes de dons e de ministérios. Operações são manifestações divinas que podem acontecer na hora que Deus quiser. Por exemplo, você não tem o dom de profecia, mas Deus pode te usar em profecia, isso é uma operação. Você não tem o dom de cura, mas você pode orar por alguém e alguém pode ser curado, isso é uma operação de Deus, amém? Ele faz a hora que Ele quer, da forma que Ele quiser, isso é uma operação divina. Aí ele fala assim, né? Porque, aí ele fala no versículo 7, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, para quê? Proveito pessoal, proveito o quê? Comum, ou seja, Deus nos dá o dom para que nós possamos ser úteis à comunidade, à igreja. Aí ele vai falando, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. A gente vai explicar todos esses dons. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência ou conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Ele não fala o dom. Ele mostra que esse dom aqui, ele tem manifestações diferentes. Por isso ele chama de os dons de curar e não o dom de curar. Porque fala de 2 expressões de cura, física e emocional, e fala também da forma como Deus usa cada um nesse dom. Tem gente que cura tocando, tem gente que cura falando, tem gente que cura dando prazo. Tem um dom. Há outro, a operação de milagres ou maravilhas, que são coisas extraordinárias que acontecem. Há outro, a profecia, que tem o propósito de consolar, exortar, edificar a igreja.
Há outro o dom de discernir os espíritos. Discernir os espíritos não é só saber quem está com o demônio, quem está no Espírito Santo, não é só isso. Discernir espíritos fala de discernir ambientes, discernir pessoas, discernir ministérios, espíritos e operações. Há outro a variedade de línguas, e aqui não está falando daquela capacidade de falar nas línguas do mistério, aqui está falando de variedades de idiomas, como um dom. É Deus pegar você que nunca foi na escola e te dar o inglês. Quem estava aqui ontem à noite? Quem ouviu o André traduzindo o Roy? O André ali atrás, faz assim, André. André nunca fez curso de inglês. Deus deu o dom para ele. Ele fala espanhol, fala inglês, daqui a pouco vai estar falando francês. Amém? Porque ele tem o dom. E como o chamado dele é para a África, Deus vai dar a ele as línguas que ele precisa para ir. Isso aconteceu comigo com o espanhol. Eu nunca fui na escola. E Deus me deu o espanhol. Então é um dom. E Deus dá assim, pastor? Dá. Estou orando pelo inglês tem 2 anos. Travou o negócio assim. Eu falei, eu vou entrar na escola para ver se facilita esse mistério, né? Mas estou crendo aí que vai acontecer um boom de uma hora para outra, também. Há outro, a interpretação de línguas, que também não é interpretação no sentido de tradução. Aqui agora fala de interpretação de línguas do Espírito. Interpretação de língua não é a mesma coisa que interpretação de idioma. A gente vai explicar isso. Aí ele fala, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como ele quer. Amém? Então vamos falar desses dons, dividindo eles em classes, para a gente compreender esse ensinamento da forma correta. Amém? Algumas coisas que a gente pode aprender sobre os dons, eu já falei. A primeira coisa que é que os dons não são dados para proveito próprio, os dons são dados para proveito comum. Outra coisa que a gente aprende sobre os dons é que os dons podem ser buscados. Paulo diz, buscai com cuidado, buscai com zelo os melhores dons. Quase quando ele fala dos melhores dons, ele não está falando o melhor no sentido de que um dom é melhor que o outro. Ele está dizendo assim, o melhor dom que se adeque ao seu chamado. É isso que ele está querendo dizer. Por exemplo, se eu sou evangelista, tem alguns dons que seguem o ministério evangelístico. Um deles, o dom de maravilhas e cura, segue o ministério evangelístico. Então, se eu sou alguém que está nas ruas, que meu campo é evangelístico, eu tenho que buscar o dom de maravilhas. Deus, eu quero sair nas ruas, eu quero orar e quero ver paralítico andando, cego enxergando, eu quero ver tudo isso. Eu devo buscar esse dom. Se eu sou um profeta, eu tenho um ministério profético, eu não posso ficar buscando um dom que não me corresponda a isso. Então, eu vou buscar os dons de fluência profética, como palavra de conhecimento, profecia, discernimento de espíritos. Esses dons vão me dar condições de operar profeticamente da forma correta. Se eu sou um pastor, eu vou buscar os dons que tem a ver com o ministério pastoral. Quando ele diz buscar os melhores, ele está dizendo assim, busque a ferramenta certa para a sua funcionalidade. Imagine você, um carpinteiro tentando bater um prego com um alicate, que é a ferramenta do eletricista. Ele vai conseguir bater o prego? Vai, claro que vai. Mas ele vai estragar o dedo, ele vai estragar a parede, o prego vai entortar, porque ele está fazendo o serviço certo com a ferramenta errada. Isso acontece muito quando a gente não sabe a nossa identidade ministerial. Se eu perguntar para você aqui hoje, nessa manhã, qual é a sua identidade ministerial? Como Deus te criou para funcionar? Eu sei a minha. Por isso tem coisas que eu faço que tem gente que não gosta. A pessoa fala, pastor, eu gostaria que o senhor fosse fazer isso, isso, isso. Eu não faço isso não. Poxa, pastor, o senhor é pastor e não faz essas coisas? Eu não faço não. Mas eu tenho alguém que faz. Aí eu chamo, ó, você vai lá e faz isso, isso, isso. Porque eu sei que se eu for lá, não é que eu não faça, eu posso fazer, mas vai ser o serviço que eu falei. É bater no prego com alicate. Pode até ser que funcione. Mas se eu mandar a pessoa que sabe fazer, é diferente, irmão. Diferente, porque a ferramenta funciona de forma perfeita na mão da pessoa certa. Vocês estão entendendo? Então, por isso, antes de saber os dons que eu devo buscar, eu devo saber o que é que me apaixona. Você é alguém que gosta mais do serviço dentro ou fora da igreja? Você é alguém que gosta mais de evangelizar? Ou você é alguém que gosta mais de cuidar? Ou você é alguém que gosta mais de ensinar? Ou você é alguém que gosta mais de orar pelas pessoas? Tudo isso são sinais que Deus dá para a gente buscar os dons corretos. Então, se eu descubro o que me apaixona, o que te apaixona fazer?
né? O que você faria sem receber salário nenhum? O que você faria e depois de você fazer, você estaria com um sorriso no rosto, o corpo cansado, mas a satisfação? O que você faria? Vou dar um exemplo pessoal. O que eu amo fazer? Tem duas coisas que eu amo fazer no meu ministério, né, que são bases funcionais, assim, que eu gosto muito. Primeiro, eu amo ensinar. Eu consigo ficar aqui o dia inteiro com vocês hoje ensinando, sem me cansar. E eu amo aconselhar. Eu amo aconselhamento. Mais do que qualquer outra coisa, eu amo aconselhamento. Eu consigo ficar o dia inteiro cuidando de pessoas, aconselhando elas. Eu amo isso, fazer isso. Esse amor pelo aconselhamento foi desenvolvido. Eu aprendi. Descobrindo como é maravilhoso o aconselhamento, eu acho que é uma das maiores ferramentas do ministério pastoral, é o aconselhamento. Porque no aconselhamento você descobre onde é que está doendo. A pessoa às vezes está chorando na igreja, você não sabe se ela está chorando de alegria, de tristeza, porque perdeu um amigo, porque tomou um golpe, porque foi traído. Aí quando você conversa com ela, você descobre, quando ela está chorando, você já sei porque está chorando. Então eu gosto disso. Então eu faria isso de graça, sem ninguém pagar. Porque é o que eu amo. Então eu busquei ferramentas ministeriais que me colocaram de uma forma maravilhosa, com facilidades para fazer isso. Então quando Paulo diz, buscai-os com zelo os melhores dons, né? Buscai com zelo, toma aqui. Buscai com zelo os melhores dons. Ele não está falando de melhores no sentido de que a profecia é melhor, que a palavra de conhecimento, não, está falando os melhores dentro da sua funcionalidade ministerial. Amém? Amém? Uma coisa ruim é botar você para fazer algo que você não sabe. Você faz, mas não sai com excelência. E aí ele vai falar dos dons do Espírito, ele divide esses dons em 3 classes. Ele fala de 3 dons de saber. 3 dons de quê? Saber o quê? Saber algo que você não teria como saber humanamente falando. Quais são os 3 dons de saber? Ele destaca: palavra de conhecimento, a profecia e o discernimento de espírito. São 3 dons de saber. Você sabe, e como você sabe? Nem você sabe como sabe, você só sabe. Isso é o dom. Como é que você sabe isso? Não, eu sei. Vamos explicá-los. E discernimento de espírito. Vamos explicá-los separadamente, ok? Primeiro, palavra de conhecimento. O que a Bíblia chama de palavra de ciência ou palavra de conhecimento? É quando você tem acesso a uma informação em relação a uma pessoa que você não teria como tê-la. Isso é um dom. Esse dom, ele pode ter dimensões altíssimas em algumas pessoas. Por exemplo, eu tenho um amigo, um profeta, que ele está pregando aqui e você pensa aí, ele diz, sim, Priscila, isso que você está pensando aí? Aí ele fala o que você está pensando. A gente chama ele de professor Xavier, mesmo. Mas o nível de palavra de conhecimento dele é a pessoa no nível mais alto que eu conheço. Muito alto. Mas tem gente que não tem esse nível, mas tem o dom. Então, quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, ele diz para ela assim, vai buscar teu marido. Ela diz assim, eu não tenho marido. Ele disse, é verdade, porque você já teve 5 e o que você tem agora não é seu marido. O que foi que Jesus teve ali? Uma palavra de conhecimento. Quando eu fui na igreja de Eudésio, levanta a mão, Eudésio. Eudésio, a igreja dele lá no Tocantins. A gente fez os radicais lá, tinha mais de 1000 jovens, estava lotada a igreja. Aí no último dia que eu estou pregando, aí o Espírito Santo vai e me diz assim, ele não faz isso em todo lugar, né? Mas lá resolveu fazer. Eu sem equipe, sem ninguém, o Espírito Santo diz assim para mim, você vai orar por todo mundo. Tinham umas 700 e tantas pessoas naquela manhã. E eu comecei a orar, era 12:30 e terminei 5:40 da tarde. Teve gente que foi para casa, tomou banho e voltou para receber a oração. Aí quando eu terminei, o Désio muito carinhosamente, senhor nego, tu não vai pregar hoje à noite não, que eu sei que tu está cansado, pode ficar em casa, não precisa nem ir para a igreja, descansa aí, deixa que eu prego hoje. E eu fui. E foi uma experiência tremenda, porque tinha gente que chegava, quando eu tocava, Deus me dizia o nome. Eu dizia assim, fulano, seu nome é esse? Aí vinha. Das pessoas que receberam a oração, 90% delas eu tive uma palavra de conhecimento. Só que eu não faço isso em todos os lugares. Porque eu sei que não é assim que funciona.
Deus não repete mover. Ele é Deus de coisa nova a cada dia. Qual é o problema de quem tem esse tipo de dom? É que às vezes ele quer sustentar o ministério dele no dom. Aí ele quer chegar em todo lugar, quer chamar todo mundo e orar. Aí não tem, ele inventa coisa. Eu conheço muita gente que faz isso. Então assim, Deus me deu esse dom. Tem lugares que eu estou pregando e estou olhando para as pessoas, Deus já está me falando. Aí depois eu chamo a pessoa particular e assim, olha, Deus me mostrou algo em relação a você, assim. Aí vou entregando. Então o dom de palavra de conhecimento, ele é um dom profético, que tem a capacidade de te dar conhecimento em relação a algo que você não teria como saber. Se você tem um chamado na área profética, é um dom que você precisa. Esse dom já me abençoou muito, em várias circunstâncias, em várias ocasiões, mas já foi um dom que Deus me ensinou a usar. Então eu não chego em todo lugar e vou falando, olha, eu quero orar pelas pessoas, coisa e tal. Então o dom de palavra de conhecimento é um dom que te dá a capacidade divina de saber algo em relação a uma pessoa que você não tem como saber. O segundo dom de saber é a profecia, que é o mais conhecido, né? A profecia talvez seja o mais conhecido. A profecia, além de ser um dom, quem tem um dom tem mesmo, flui como dom de palavra de conhecimento, mesmo nível. Mas a profecia dos 3 dons de saber é um dom que todo mundo pode praticar. Você sabia disso? Que todos podem profetizar? Quem sabe disso? Quem não sabia disso? Quer dizer, pastor, que eu não tenho o dom da profecia e eu posso profetizar? É o que a Bíblia diz. Vamos ver isso? Vamos ver? 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios 14. Nós temos uma equipe que trabalha conosco no Radicais, quando a gente vai fazer as conferências fora, que quando nós vamos fazer as conferências fora, nós fazemos as salas proféticas, ou salas de profecia. E geralmente todo mundo que passa por essas salas recebe uma palavra profética, recebe uma profecia. E as pessoas que participam da sala profética, que a gente instrui nossos discípulos radicais, na verdade, nós treinamos eles, não é nem a profetizar, nós treinamos eles a ouvirem a voz de Deus e discernir a voz. Porque Deus fala contigo, só que você não conhece a voz dele ainda, mas ele já fala. Sabia disso? Mais ou menos assim, fecha os olhos aí, todo mundo, fecha os olhos. Todo mundo de olhinho fechado. Eu vou narrar aqui uma situação e daqui a pouco vou dar stop, amém? Imagine você andando numa estrada. Imagine aí você andando na estrada. Lá na frente você olha e você avista uma árvore. Sem abrir os olhos, quantos estão conseguindo ver a árvore? Levanta a mão. Você passou pela árvore agora, lá na frente da árvore tem uma casinha branca, uma cancela. Agora você vai entrar nessa casinha. Então primeiro você abriu o portão. Quantos estão conseguindo abrir o portão? Você entrou agora. Você vai chegar na porta da casa, você vai bater. Bateu, porta abriu. Você entrou, pode sair. Volta aqui. Pode voltar, gente. Sai da casa, vem pra cá. Quem conseguiu trilhar todos os passos que eu falei? Quando você tem uma profecia, quando você tem uma revelação, é dessa forma que eu fiz, só que a voz não é a minha, é a voz divina. Deus te mostra e Deus te fala. Mas Deus vai usar como ferramenta funcional a sua mente, a sua imaginação. Quem te deu imaginação foi quem? Imaginação é a capacidade divina em nós. Então às vezes quando eu olho para alguém, da mesma forma eu vou vendo.
Só que essa voz que foi a minha, que foi te guiando, é a voz divina, que vai me mostrando a pessoa em uma situação, em um lugar. Mas é a voz divina. Só que a profecia, ela tem 3 partes. A primeira parte da profecia é revelação. A segunda parte é interpretação. E a terceira parte é aplicação. A primeira parte é legítima. A segunda a gente pode errar. Nós podemos errar revelação, interpretação, aplicação. A revelação sempre vai ser pura. O grande problema do profeta está na interpretação e na aplicação. Que é a gente querer entender o que Deus diz quando o recado não é para a gente. A gente querer entender o que Deus diz quando o recado não é para a gente. Então a revelação, ela sempre é pura. Às vezes o que é a revelação? Eu olhei para Paulo e vi um carro. Então a revelação foi que eu vi um carro, ok? Mas Deus nos disse para que é esse carro. Ou se o carro é um carro mesmo, automóvel. Aí é onde entra a interpretação, que não deve partir do profeta. Deve partir de quem recebeu. Só que a gente tem medo de olhar para a pessoa e dizer assim, ó, eu vi um carro. Você só pode dar a interpretação se você tiver certeza que o Espírito Santo te deu a interpretação. Exemplo, história engraçada, mas verdadeira. Tem um profeta amigo meu, ele estava na igreja, no meio do louvor. O Espírito Santo disse para ele assim, grite bem alto, macarrão. Aí você está doido, eu vou gritar isso nada, macarrão? Macarrão. E o Espírito Santo, grite bem alto, macarrão. Aí ele, no meio do louvor, quando a música subia, ele dizia, macarrão. Aí o Senhor disse, não, eu estou mandando você gritar. Eu disse, mas Jesus, eu vou gritar macarrão. Aí ele lutou, louvou quase todo, o louvor estava terminando, o Espírito Santo, grite macarrão. Aí ele gritou, macarrão! Ele gritou macarrão, um casal de idosos que estava na frente dele, olhou para trás assim, e perguntou para ele assim, você falou o que aí? Aí disse, pronto, vai que é o apelido do homem, agora eu estou aflito. Aí ele disse assim, eu estava orando aqui, né, e morrendo de medo, e Deus mandou eu gritar macarrão. Aí o casal pegou na mão dele e falou, vem aqui que a gente quer conversar com você. Aí foi contar a história para ele. Esse casal tinha um filho, que foi criado na igreja. O garoto se desviou na adolescência, se tornou uma pessoa mundana, mas sempre estudioso, entrou na Polícia Federal, depois foi fazer direito, se tornou juiz, e agora estava na maçonaria, e na semana seguinte ia ser elevado a grão-mestre da maçonaria. O apelido dele na infância, eles entraram na igreja e disseram assim, Deus, nós precisamos de um sinal de que o Senhor não vai deixar isso acontecer com o nosso filho. Fale algo que a gente entenda que é o Senhor falando conosco. E aí quando ele contou para ele, ele começou a chorar, porque ele não sabia de nada, mas o apelido do garoto era macarrão. Semana seguinte, ele fazendo uma viagem, o filho deles teve um acidente de carro, o carro capotou 14 vezes, ele ficou em coma 4 meses, o macarrão. Uma semana antes da cerimônia de grão-mestre. Deus tem suas formas de livramento que a gente não entende. 4 meses em coma, quando ele voltou do coma, ele mandou chamar a mãe. Cadê mãe? Cadê mãe? E aí ele tinha tido uma visão durante o coma e voltou convertido. Abandonou a maçonaria e hoje é crente. Então, qual é o nosso grande problema quando a gente recebe uma palavra profética? É que a gente quer entender o que é o recado do outro. A responsabilidade do carteiro é entregar a carta. O que tem dentro não tem nada a ver contigo. Por que a gente tem medo de profetizar? Por isso que o profeta não pode ter medo de perguntar. Esse rapaz, eu estou vendo um negócio aqui, mas eu não estou entendendo o que é não. Significa alguma coisa para você isso que eu estou vendo? Aí você fala. Eu estou vendo isso, isso e isso. Acontece muito comigo quando a gente está fazendo as salas proféticas, a pessoa entra, a roupa muda. Eu estou vendo, ela não está vendo. Aí entrou um garoto, a roupa mudou e eu vi um jaleco de medicina. Eu disse assim, olha, eu não sei o que significa, mas eu vi você vestido com uma roupa de médico. Aí ele começou a chorar e disse assim, para mim é uma resposta, porque minha mãe quer que eu faça direito, mas meu sonho é fazer medicina. E eu estou na faculdade de direito. Eu falei, agora é contigo, se vira daí para frente, minha parte foi só mostrar o que eu vi.
O profeta não pode tomar decisão. A profecia não pode trazer direcionamento, ela traz sinais e respostas. Amém? Então ela tem 3 partes. A revelação, que sempre é pura. Deus às vezes mostra uma janela. Aí você diz, eu vi uma janela aberta. Não, Deus, você viu a janela só. Fala que viu a janela. Então revelação é a primeira parte. Interpretação tem que ser feita de forma mútua. Você pergunta se você não entende. Olha, eu vi isso, mas para mim não significa nada. Significa alguma coisa para você? Aí tem assim, não, se fosse profeta mesmo, Deus dizia tudo. Na maioria das vezes, Deus não diz tudo. Na maioria das vezes, Deus mostra o que o profeta precisa saber. Porque tem coisas que o profeta não precisa saber sobre a sua vida. E que Deus vai mostrar. Quando ele falar, você vai entender o que Deus está falando, mas ele não precisa saber. E a aplicação, como é que isso vai se aplicar? Aí a resposta é da pessoa. Você não pode interferir na aplicação da profecia, como no caso do garoto. Eu não disse para ele, agora vai e diga para sua mãe que você recebeu uma profecia que é para você deixar de fazer direito e fazer medicina. Não, eu falei com ele, olha, converse com ela, fale o que foi que Deus falou e veja o que ela vai decidir. Aí à noite ele voltou, pastor, liberou, vou trancar a faculdade e vou fazer medicina. Assim, glória a Deus. Mas foi tudo feito dentro da ordem, amém? Mas a profecia, tem gente que tem o dom mesmo da profecia, mas a profecia pode ser aprendida. Você pode aprender. Não aprender a profecia, mas aprender a ouvir a voz de Deus para profetizar. Vamos ler isso? 1 Coríntios 14, quem encontrou, diga amém. Paulo diz assim no versículo 31. Porque todos o quê? Versículo 31. Quantos podem profetizar? Cada um por sua vez. Para que todos o quê? Aprendam e todos sejam consolados. Aí o versículo 32 é mais importante que o 31. Ele diz, pois os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Sabe o que ele está dizendo aqui? Aquela velha história de Deus me tomou. Deus não toma ninguém, Deus não é demônio. Deus me tomou e eu não consegui controlar, senão é Espírito Santo. O Espírito Santo é educado, cavalheiro, e aqui diz que o meio de transmissão da unção é pelo meu Espírito, e o Espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então se o profeta não quer, Deus não vai forçar ele. Porque tem gente que fica colocando a responsabilidade em Deus das coisas erradas que faz. Não. Então o que ele está dizendo aqui? Que você pode aprender a profetizar. Aprender como, pastor? Mecanicamente? Não. O que a gente ensina quando a gente faz um treinamento profético com nossos discípulos? Na verdade, nós ensinamos eles a ouvirem a voz de Deus e identificarem. Existe, quem lembra que eu falei, né? Quem lembra? Muita gente não estava na oficina de sexualidade. Na oficina de sexualidade eu falei que Deus já tem a sua história todinha escrita. Quem crê nisso? Amém. Salmo 139, versículo 16 diz que Deus escreveu todos os teus dias, todos. Então o que é uma profecia? É Deus compartilhando um pensamento dos que Ele tem a seu respeito comigo. Isso é uma profecia, nada mais que isso. Quando é que a profecia é necessária? Quando você está em dúvida, quando você está aflito, quando você precisa de uma resposta. A profecia não é uma fonte de direcionamento, quem deve direcionar a sua vida é o Espírito Santo, amém? Mas o que a profecia vem fazer? Ela vem confirmar algo que Deus já te falou e você não consegue acreditar. Por exemplo, alguém chegou para você, ou do próprio Deus, você orando, falou que você ia para outra nação. Assim, nem dinheiro eu tenho, passaporte piorou, como é que eu vou? Aí você fica na dúvida, meio não vou. Aí Deus usa um profeta que não sabe de nada e diz assim, eis que eu te digo, servo. Né? Pode vir dessa forma também, né? Tem gente que pergunta, seu pastor, por que no Antigo Testamento não tem eis que eu te digo? Não é? Porque os profetas tinham uma relevância e uma intimidade muito diferente de hoje. Um dia eu perguntei, né, por que as pessoas dizem isso que eu te digo? Geralmente elas ouvem assim. Então elas repetem da forma que ouvem. Eu não falo isso que eu te digo. Quando eu entrego a profecia, eu digo assim, assim diz o Senhor. E algumas coisas, por exemplo, que não são necessárias. É necessário tremer, é necessário, nada disso é necessário. Com língua, é necessário falar em língua, nada disso é necessário. Para você profetizar. Mas é errado fazer? Também não é errado. Mas não é necessário. E por que tem gente que faz assim e tem gente que não faz? Depende de como você foi ensinado.
Quem já participou das nossas salas proféticas já recebeu profecia, a gente conversando assim, ó, amado, estou vendo isso aqui, o Senhor diz assim, não tem nada disso, não é necessário. Deixa de ser menos ungida a profecia se não tem línguas? Não. Não tem. Então, quando eu vou entregar uma profecia, eu sei o que eu estou fazendo. Amém? Então, às vezes ele recebeu a profecia, você vai para tal lugar e ele não lembra. O profeta nem sabe, aí o profeta vai dizer, olha, assim falo eu contigo, eu não te disse que eu vou te levar para aquele lugar. Às vezes o profeta nem sabe qual é aquele lugar, mas a pessoa que está recebendo sabe onde é aquele lugar. Aquele lugar é aquele lugar que Deus falou e você ficou na dúvida. Vou, não vou, vou, não vou. Né? Em relação à profecia, a gente tem que ter muito cuidado. Por que tem que ter muito cuidado? Profecia você tem cuidado. Profecia para casamento, tome cuidado. A maioria é mentirosa. Não, porque o profeta disse que eu ia casar com ela. O profeta disse que eu ia casar com ele. Descarte, isso é muito pessoal para Deus usar um profeta para falar contigo. Quando eu estava noivo de Rose, vários profetas chegavam. E quem me conhece sabe que eu sou muito duro quando eu vejo que a coisa está errada. Mas quando eu estava noivo de Rose, os profetas chegavam, vinha assim, para pegar na mão assim, não foi eu que uni vocês. Não estou eu nesse negócio. Pode parar por aí, em nome de Jesus, está repreendido, sai daí. Aí Rose, não, amor, não faz isso não. Você está te tirando da jogada, tu ainda está defendendo, né? Essa minha mulher não existe não. Mas eu não aceitava, por quê? Porque eu orando, Deus falou comigo, sem eu gostar dela. Sem eu gostar, eu não gostava dela não. Quando Deus falou comigo assim, ó, ela é sua esposa, eu não tinha nenhum sentimento por ela, eu gostava de outra pessoa. E eu disse, Deus, minha esposa, eu não gosto dela. Eu gosto de outra. Essa outra não é para você, ela que é sua esposa. Mas como é que eu vou casar sem gostar? Eu disse, não, você fica tranquilo que isso eu resolvo. Você vai gostar, conheça ela. Conheci e me apaixonei. Mas aí tinha lá, a gente noivo, um monte de profecia. Não estou nesse negócio. Eu parava, não, pode parar. O negócio aí está repreendido. Não estou alertando, né? Não precisa se alertar não. Deus falou comigo. Então tome cuidado com profecia para casamento. Profecia para gravidez. Tome cuidado, irmãos. Muito perigoso. Quando Rose estava grávida, o sonho de Rose sempre foi ter gêmeos. Ela ainda acredita que um dos netos vai ser gêmeos. Sonho dela. Gravidez de Dani. A gente está na nossa casa, uma profeta chega e começa a profetizar. Eis, mulher, que falo eu contigo. Vou eu realizar o desejo do teu coração. Há 2 crianças no teu ventre. Um menino e uma menina. Rose chorou, eu só olhando para a profeta. Quando terminou a profecia, eu olhando para ela com a minha cara, e quem me conhece sabe como é, né? Assim, o irmão está duvidando de Deus. Eu falei, de Deus eu nunca tive dúvida, estou duvidando da senhora. De Deus não tenho dúvida não, irmão. Como é que a irmã entrega uma profecia dessa? E se não for verdade? Irmão, Deus me usa. Irmão, não estou duvidando que Deus lhe usa não, estou duvidando que essa profecia seja verdadeira. Porque a gente já tem uma ultrassom e não tem 2 crianças aí dentro não. Mas Deus é Deus de mistério. Eu falei, eu sei que é. Só que tem uma coisa. Você acredita que foi Deus que usou a senhora? Acredito. Então vamos fazer um acordo aqui. Se nascer gêmeos, aonde eu lhe encontrar, eu vou lhe chamar e vou dizer que você é uma mulher de Deus. E vou lhe pedir perdão todas as vezes que eu lhe encontrar. Agora, se nascer uma criança só, todas as vezes que eu lhe encontrar, no lugar que eu lhe encontrar, eu vou dizer para todo mundo que você é uma falsa profeta. Está selado? Assim, eu creio. Nasceu Dani sozinha. 4 meses de Dani nascida, eu estou fazendo um culto chamado Encontro de Vasos. Só a galera do mistério. Quando eu olho lá no canto, quem é que eu vejo? Ela. Ela já tinha esquecido, mas eu não. Disse, irmã, vem cá, mulher de Deus. Ela veio. Gente, vocês estão vendo essa mulher? Quem conhece essa mulher? Essa mulher é uma falsa profeta. Não acredite no que essa mulher fala, porque a sua vida pode ser destruída. Essa mulher aqui, quando minha esposa estava grávida, aí ela foi embora, né? Passou 15 dias, eu estou no monte, quem eu vejo? Quando eu gritei, irmã, ela vazou. É porque a pastora é muito cruel, não, irmãos. É porque eu já cuidei de gente destruída por profecia.
Eu já cuidei de gente que acreditou em profeta e entrou em depressão profunda. Já cuidei de gente assim. Então, quando o profeta não tem certeza, ele não pode afirmar. E tem algumas profecias que são muito perigosas. E a profecia não pode direcionar a sua vida. O que direciona a sua vida são os princípios e a palavra de Deus. Nenhuma profecia pode contrariar o princípio da palavra. A irmã teve um problema no casamento com o marido traiu ela. A profeta diz assim: fique tranquilo que Deus está fazendo tudo novo. Vai remover o velho e o novo de Deus está vindo. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que tem que perdoar, é isso que a Bíblia ensina. Mas aí a pessoa já está ferida, ouve uma profecia dessa, se apega a isso e entra com divórcio e destrói a família, destrói uma geração por causa de uma profecia. Já vi muito disso. Então a profecia ela é um dom lindo quando ele é usado legitimamente, mas pode ser uma arma violenta na mão de pessoas sem caráter e que tem o dom, na mão de pessoas que não foram tratadas e que tem o dom. Porque eu conheço muita gente usadíssima em profecia, mas que é safado, descarado, não tem caráter. Conheço gente, estou sendo sincero. Por isso você não pode ficar na mão de ninguém, você tem que ficar na mão daquele que cuida de você, que é o Deus Todo-Poderoso. O grande erro nosso também é não acreditar mais em profecia porque tem gente errada fazendo. Não, você não pode ser assim. O que é que você tem que ter? Sabedoria para julgar todas as coisas. Porque, deixa eu fazer uma afirmação aqui que compromete todos os profetas, mas é uma afirmação verdadeira. A primeira vez que eu ouvi alguém dizendo isso foi o profeta Martin Scott. Martin Scott disse: todo profeta erra. Todo profeta erra. Agora existe a diferença, ele explica, do erro movido por um coração maligno. Eu estou errando sabendo que estou errando. E existe o erro movido por uma intenção correta. Eu não quero te prejudicar. Eu pensei que Deus falou dessa forma. Eu vi o Tato fazendo uma oração agora, nesses dias. Tato é o amigo nosso com overdose. E ele profetizou sobre a vida de Léo. Quando terminou de profetizar, ele botou a mão na cabeça de Léo e disse assim: tudo que saiu daqui, que foi de mim, que caia por terra. Que não fique nada no mundo espiritual. E que só se cumpra na vida dele aquilo que Deus me usou para falar. Quando ele fez essa oração, ele está dizendo: eu tenho certeza no momento que o que estou falando é de Deus. Mas vai que tem alguma coisa aí que não seja. Então o profeta ele nunca vai ter uma segurança total. Porque a Bíblia vai dizer: em parte conhecemos e em parte profetizamos. É em parte, nunca vai ser totalidade. Nunca vai ser. Então a gente tem que tomar muito cuidado. O dom da profecia é lindo, a pessoa pode ser usado, mas o propósito da profecia é consolar, exortar e edificar. Não é gerar confusão na cabeça de ninguém. Não é. Por isso que você tem que pegar a profecia e pesar ela. Eu, particularmente, Santos, não gosto muito de receber profecia. Eu prefiro que Deus fale diretamente comigo. E eu fiz um voto com Deus, tem mais de 10 anos. Deus, no dia que o Senhor for usar um profeta para falar comigo, primeiro fale comigo que vai usar aquele profeta. E até hoje é assim. Quando Deus vai usar um profeta, Senhor, eu vou usar ele para falar contigo. Eu já sei. Se não for, eu nem recebo. Nem recebo. Por quê? Porque a profecia, ela tem esse propósito de revelar o segredo do coração, mas de trazer também o entendimento correto de como você proceder na vontade de Deus. Amém? Anote suas perguntas para depois. Terceiro dom de saber é o discernimento de espíritos. O discernimento de espírito, ele é um dom muito profundo. Ele é um dom que não se aplica somente a saber, por exemplo. A gente diz, quem tem o dom de discernimento de espírito é quando sabe se a pessoa está endemoniada, se não está, se está batizado no Espírito Santo mesmo, se não está. Não é só isso. Funciona assim também, amém? Mas quem tem o dom de discernimento de espírito, ele discerne várias coisas. Por exemplo, ele discerne ambientes. Quem tem o dom de discernimento de espírito, ele entra no lugar e ele sabe que tem demônio ali. Ele não precisa ver, ele sabe. Ele discerne pessoas. Às vezes a pessoa é um mentiroso, um bandido, um ladrão. Ele olha para a pessoa e ele tem um discernimento daquilo. Nós tivemos um testemunho em São Paulo. Um cara chegou lá e foi dar o testemunho na igreja. Era algo tão forte que eu não tinha como dizer que não era verdade.
Isso já me livrou de tanto engano. Só falando uma coisa assim, parecendo que era um negoção tremendo, e eu olhando para eles pensando, é tudo mentira isso aí. Então, um dom necessário para quem tem liderança, para quem está à frente de ministérios, para quem é empresário. Gente, eu pensei que Deus só dava para a igreja. Não, Deus pode te dar para você usar no seu negócio, abençoando pessoas, abençoando vidas. É um dom, amém? Então é um dom que você começa a saber coisas que não tinha como você saber. Discernimento de espírito. 3 dons de saber, vamos lá. Existem 3 dons de falar, e a gente só tem 5 minutos para falar dos últimos. Eu nem entrei nos ministérios ainda, Jesus toma conta. 3 dons de falar. Palavra de sabedoria. O que é a palavra de sabedoria? É quando Deus lhe dá uma unção, e é mais ou menos assim que funciona. A pessoa chega e começa a contar um problema para você. Quando a pessoa está contando um problema dentro de você, sem falar com a pessoa, você diz, meu Deus, como é que eu vou dar um conselho para essa pessoa? Aí quando você abre a boca, você dá um conselho tão forte para ela, e tão poderoso, que até ela quando ela sai, você diz assim, uau, como foi que eu consegui falar isso? Você recebeu uma palavra de sabedoria. É uma palavra que arruma a vida da pessoa. Exemplo bíblico disso, Salomão. As 2 mães chegam com a criança, é meu filho. Salomão diz assim, vamos resolver o problema, parte a criança do meio. Dá uma banda para uma banda para outra. A mãe verdadeira grita, não, pode dar para ela. O que ele teve ali? Uma palavra de sabedoria. Ele criou uma situação que iria revelar o amor da verdadeira mãe. Então quem tem o dom de palavra de sabedoria é uma pessoa que ela vai ser fera em conselhos, mas não vão ser qualquer tipo de conselhos, vão ser conselhos que vão mudar o destino da sua vida. Pessoa que tem algum psicólogo aqui no nosso meio? Psicólogo? Tem ninguém? Trabalha nessa área? Michele? Então, se você é um psicólogo, você exerce, você tem que pedir esse dom a Deus. Para quando a pessoa chegar lá, que contar a vida dela destruída, você ter um direcionamento e abençoar a vida dela. O dom de palavra de sabedoria se encaixa nisso. Variedade de línguas, como eu falei antes, é quando Deus te dá a capacidade de aprender idiomas que você não tem como aprender sozinho, o Espírito Santo te dá. A interpretação de línguas, que é semelhante à profecia. Paulo vai afirmar, se alguém tiver um recado em línguas e não houver quem interprete, nem fale, fique para si mesmo. Então, o que é a interpretação de línguas? É mais ou menos assim, eu estou orando aqui por Paulo e estou orando em línguas. Um exemplo, eu não estou entendendo nada do que eu estou falando. E de repente alguém, ou eu mesmo, o Espírito Santo me dá a entender o que eu estou falando em línguas. Isso é possível. É um dom que raramente você vê, mas acontece. Por exemplo, comigo acontece muito. De eu chegar num lugar e ter alguém orando em línguas e eu entender o que a pessoa está falando. Às vezes ela está falando um recado para mim, Deus falando, te trouxe aqui hoje porque isso, Não é igual a interpretação de idiomas. Quando a pessoa diz assim, né? Good night, você diz boa noite. A pessoa pode falar uma frase em língua estranha e ser um recado extenso. Exemplo bíblico. Está lá a festa de Belsazar, o anjo vem, ou Deus, sei lá quem é, escreve na parede. Mene, mene, tekel, passim. É um idioma que não existia. E aí, é tanto que ninguém consegue interpretar. Aí chamam Daniel. Aí Daniel pega mene, mene, tekel, passim. 4 palavras. E diz, foste pesado, medido, achado em falta, o teu reino será tomado e será entregue a outro melhor que você. Deu isso tudo. Então não é lógico, não tem uma capacidade lógica de entendimento. O cara vai falar e você vai entender, né? Ou estou falando com você e coisa e tal. Nunca vai ser assim. Vai ter uma conotação de entendimento que o Espírito Santo quiser trazer. Amém? E Deus vai usar o quê? A oralidade para isso acontecer. Por isso que é um dom de falar. E os 3 dons de poder do Espírito, que são os dons da fé. Esse dom da fé aqui não é a fé que salva, quando a Bíblia diz em Efésios 2:9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é esse dom da fé. Não é esse dom que a Bíblia está falando. Essa fé aqui é a fé que opera o sobrenatural. É aquela pessoa que você não sabe como, mas ela consegue crer mais do que a gente.
ela tem uma fé extraordinária e Deus honra essa fé. Ela tem esse dom. Aí tem outro dom que são os dons de curar. Esses dons de curar, como eu falei, são variedades de manifestação. Tem gente que é através da imposição de mão, tem gente que é falando, tem gente que é operando de qualquer forma, mas ela tem o dom de curar. O dom de curar, ele pode operar de forma natural, no físico, como no emocional. Tem gente que o abraço dela cura. Ela abraça alguém e a pessoa é curada emocionalmente. Uma depressão é rompida, um mal é desfeito. Ela tem um dom de curar. Eu conheci pessoas assim, que o abraço dela curava. Conheci uma pessoa assim, incrível. Eu dizia assim, abraça aquela pessoa ali. Quando ela abraçava, havia um quebrantamento e alguma coisa saía da pessoa. Nessa área de enfermidades emocionais, depressão foram curadas. Incrível ela. Então ela tinha esse dom. E um dos dons mais extraordinários, nesses dons de poder, que é o dom de maravilhas ou milagres. A pessoa que tem esse dom, ela opera sinais que a gente fica assim, ó. Como é que isso aconteceu? É o cara que consegue ressuscitar o morto, é o cara que consegue fazer o paralítico andar. E ele faz isso como um dom. No Brasil nós temos um homem que opera poderosamente nesse dom, que é o Valdemiro Santiago. A gente, não, pastor, aqueles milagres ele é encomendado. Não. Conheço o Valdemiro da época que ele era gordo, deste tamanho. Quando a Universal abriu na África, quem abriu a Igreja Universal na África foi ele. Depois outra pessoa levou o crédito, mas foi ele que abriu. Na época que ele abriu, eu era pastor lá. Eu ia para a comitiva de pastores que foi com ele, só que meu pai não autorizou, porque eu era de menor, eu precisava da assinatura do meu pai. Mas lá na África ressuscitaram 6 mortos através dele. Casos comprovados. Tem um comercial da Havaiana, bem antigo, que tinha uma menina que botava as 2 Havaianas assim na cara, não sei se vocês lembram. Uma moça loira que era modelo, aquela moça morreu. E a filha dela, na época, a mãe dela na época era da Igreja Universal. E Valdemiro foi lá orar pela moça e a moça ressuscitou, é crente hoje, é obreiro. Então ele tem um dom. Tem um dom. Não, a forma como ele usa o dom não me agrada, né? Não, eu acho poderia ser bem mais aproveitado, mas cada um vai dar conta de si a Deus, amém? Mas ele tem esse dom de maravilhas. Eu já vi cegos enxergarem através dele. Já vi pessoas que eu conhecia que eram cegos que enxergavam. Então quem tem esse dom tem uma facilidade de operar milagres que nós não temos. Eu tenho alguns amigos que têm esse dom, o dom de maravilhas, que é um dom impressionante, que a gente quer buscar, mas se você não é evangelista, né, não adianta buscar. Ele está intitulado apóstolo, mas quem conhece os 5 ministérios sabe que ele não é apóstolo. Ele é um evangelista e dos bons. Dos bons. Tem o dom? Tem o dom. Eu digo porque eu conheci casos na época da igreja, evento que fizemos na Fonte Nova, antiga Fonte Nova, e nós fomos buscar os doentes, que a gente conhecia da nosso bairro, tudo. E vários paralíticos andaram, várias pessoas foram curadas. Conheci outros homens que têm esse dom de maravilhas. Então é um dom extraordinário que geralmente acompanha o ministério evangelístico com grande ênfase. Tivemos um homem que marcou a história, se chamava Smith Wigglesworth. Esse homem, ele tinha esse dom de maravilhas. E durante o tempo de vida ele ressuscitou 19 mortos. A esposa 2 vezes. 2 vezes. Ele dizia para ela, você vai me enterrar. Quem vai enterrar? Você vai me enterrar, não fosse eu que vou te enterrar. E Smith Wigglesworth era um encanador, um bombeiro, um simples encanador. Mas que resolveu acreditar no poder de Deus, converteu, não lia outro livro além da Bíblia, e Deus deu o dom para ele, e ele foi muito usado por Deus. Então esses dons são poderosos, mas lembremos sempre, o dom é apenas uma ferramenta, amém? Não é um fundamento. Dom é ferramenta, não é fundamento. Você pode receber a cura aqui da paralisia e morrer para o inferno. Você pode ser usado aqui no dom da maravilha e ir para o inferno. Amém? E para a gente encerrar, Efésios 4:11 fala dos 5 dons de ministério. 5 dons de ministério. Quais são eles, pastor? Apóstolo, pastores, evangelistas, profetas e mestres. Esse é um dos assuntos mais mal entendidos de nossa geração. Tem gente que diz, eu vi um post essa semana, uma moça postou dizendo assim,
Os apóstolos de antigamente morriam, eram assassinados. Por que os apóstolos de hoje estão vivos? Quer dizer, como quiser dizer assim, se foi apóstolo tem que morrer, entendeu? Gente idiota que não conhece a Bíblia. Tem apóstolos nos nossos dias, a Bíblia diz que os apóstolos durariam, sabe até quando? Vamos ver? Até quando os apóstolos durariam? Efésios 4:11. Efésios 4:11 é a parte mais completa para falar disso. Paulo fala do porquê dos ministérios, ele fala até quando os ministérios vão existir, ele fala tudo isso. Efésios 4. Quem encontrou? Diz amém? Podemos ler? Ele diz assim: ele mesmo deu uns para apóstolos, leia junto comigo, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Algumas versões diz doutores. Amém? Qual o propósito que ele deu? Aí ele diz no 12: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Então o propósito principal dos 5 ministérios: aperfeiçoar você que não tem um dos ministérios. Esse é o propósito principal. Não são títulos, não são recompensas, são serviços divinos, ofícios. Aperfeiçoar os santos para quê? Para a obra do ministério. Com qual propósito? Ele diz: edificação do corpo de Cristo. Até quando vão existir os 5 ministérios? Aí ele responde no versículo 13. O que é que ele diz aí? Até que todos cheguemos ao quê? Já chegamos à unidade da fé? Unidade da fé é diferente de unidade do Espírito, tá? Unidade do Espírito fala da nossa coinonia, da nossa comunhão. Unidade da fé fala de uma maturidade, onde todos sabem quem são, onde estão, para onde vão, o que fazer. Ou seja, a fé gerou maturidade em nós. Isso é a unidade da fé. E o pleno conhecimento do Filho de Deus, a estatura de homem perfeito, ou seja, uma igreja madura. A igreja brasileira é uma igreja madura hoje? Essa igreja aqui é uma igreja madura? Não é. A medida da estatura da plenitude de Cristo. E para que existe isso? Para que Deus colocou os ministérios? Ele diz: para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por qualquer vento de doutrina e fraudulência de homens que com astúcia enganam. Aí ele diz o 15: antes, seguindo o que? A verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aí no versículo 16 ele fecha dizendo: do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de quantas juntas? Juntas aqui somos nós, amém? Segundo a justa operação de cada parte, ou seja, cada pessoa sabendo o que precisa fazer como cristão, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. O que Paulo está dizendo aí? Os ministérios, antes de qualquer coisa, são um presente de Deus para o corpo, amém? A Bíblia diz que Ele deu os ministérios. Eles não devem concorrer entre si, eles não podem ser competitivos, o apóstolo achar que é melhor que o profeta achar que é melhor que o apóstolo, e por aí vai. Primeiro que isso não é uma recompensa. Na nossa geração, e não vai dar tempo de falar tudo isso hoje, na nossa geração, o ministério apostólico se tornou uma promoção ministerial. Sua igreja cresceu, então você tem que ser ungido apóstolo, porque você tem uma igreja grande. E não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver. Se tornou uma colação de grau. Você agora é apóstolo. Mas não tem esse: você agora é pastor, você agora é apóstolo. Não existe isso. A Bíblia diz que os ministérios são entregues no ventre. Deus fala para Jeremias: eu te chamei como profeta no ventre da sua mãe. Então a funcionalidade, ela é legitimada com o reconhecimento público. Mas o reconhecimento público não é o que dá autoridade para a funcionalidade. A funcionalidade vai acontecer independente de haver um reconhecimento público ou não. Até porque toda essa festa que a gente faz para consagrar alguém,
Não existia na Bíblia. A gente faz, mas não existia na Bíblia. Quando alguém ia funcionar no dom que ele era chamado, a única coisa que a igreja fazia era impor as mãos, dando legitimidade. O presbitério fazia isso. A gente vê isso acontecendo com Paulo. A gente vê Paulo falando que fez isso com Timóteo. Toda essa agremiação, né, de festa, porque agora meu pastor vai ser apóstolo. Uhul! Desnecessário. Desnecessário. Acho que Deus nem gosta disso. E aí muitos começam a achar, por exemplo, que o apóstolo ele é um dom superior aos demais ministérios. Não existe hierarquia entre os ministérios. A ideia que se tem é de ombro a ombro. Eu gosto sempre do exemplo que o Bill Raymond dá da mão. Quando ele fala dos ministérios, ele usa a mão. Ele diz, o polegar é como se fosse o apóstolo, o dedo indicador é como se fosse o profeta, esse dedo maior é como se fosse o evangelista, esse dedo anelar é como se fosse o pastor e esse dedo é como se fosse o mestre. Aí ele dá um exemplo bem legal. O Bill Raymond diz, e tudo que ele diz está na Bíblia, né, no livro Apóstolos e Profetas dos Moveres Vindouros, ele fala algo interessante. Ele diz, o apóstolo ele é o único dos ministérios que consegue fluir nas 5 áreas, não de forma permanente, mas de forma necessária. Um exemplo diz Paulo. Tem momentos da vida de Paulo que você vê um evangelista operando, tem momentos que você vê um pastor, tem momentos que você vê um mestre, mas de fato ele era um apóstolo. Então ele diz, o apóstolo é o único que pode fluir assim, mas não de forma permanente, ele não consegue. Aí ele dá o exemplo do polegar, ele diz, o polegar é o único dedo que consegue tocar todos os outros, né? Segurar, é o polegar. Mas se você tirar os outros 4 e deixar só o polegar, você não segura nada só com o polegar. Vai falar agora. Então Bill Raymond fala o seguinte, um apóstolo, ele precisa dos outros 4 ministérios funcionando junto com ele. Porque se ele não tiver isso, ele vai querer fazer tudo e vai acabar não fazendo nada. Não vai. Quais são as características principais de um apóstolo na Bíblia? Primeira coisa que a gente descobre sobre os apóstolos na Bíblia, eles são um ministério de fundamento. Efésios 2:10 diz que a igreja é fundamentada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. A ideia de fundamento, e isso aí é uma coisa que pega muito os apóstolos da nossa geração, porque os apóstolos da nossa geração não querem ser fundamento, eles querem ser cobertura. Eles não querem ser fundamento, eles querem ser cobertura. Mas o fundamento ficava embaixo, ninguém via, mas sustentava toda a obra. Então, primeiro, uma primeira característica, o apóstolo ele é alguém que traz o fundamento correto. Existem 3 classes de apóstolos. Existem os apóstolos do Cordeiro, que são os 12. Existem os apóstolos de fundamento, que são os apóstolos do Novo Testamento, Paulo, Barnabé, aquela galera toda. Existem os apóstolos de restauração. Nós podemos afirmar que os apóstolos da nossa geração, eles não trazem fundamentos, eles restauram. Eles pegam aquilo que foi esquecido e trazem de volta. Então, uma das características principais do ministério apostólico é governo. O apóstolo é quem põe em ordem o que está bagunçado. E como é que ele põe em ordem? Dando ordem? Não. Ele põe em ordem restaurando os fundamentos corretos. Quais são os fundamentos e doutrina dos apóstolos? Unidade, paternidade, mentalidade de reino, entendimento de propósito, definição de chamado, tudo isso está lá no apóstolo. Talvez Paulo é o que mais faz isso. Então ele organiza de uma forma aonde ele sabe onde cada pessoa deve estar operando. Esse é o papel do apóstolo. Ele sabe. Ele não tem domínio, ele tem influência, ou pelo menos deve ser assim. E ele age dessa forma equilibrando, né? A gente diz como que o apóstolo ele coloca as coisas no lugar. Ele é o cara que arruma. Está bagunçado, ele vai arrumar dentro do fundamento correto. Eles tinham características tremendas no início, que podem ser repetidas hoje. Paulo fala dos sinais do ministério apostólico dele. Um deles são as manifestações de milagres também. Maravilhas, pessoas sendo salvas. Tudo isso acontecia por meio do ministério apostólico. Ele é o cara que traz essa ordem de estabelecer aonde a igreja vai ser sustentada. Só que ele não pode caminhar só. Ele precisa dos demais ministérios. É um título? Não, é uma função. Não vai dar para entrar em todos os detalhes, tá? Escola Céus Abertos, quem quiser continuar.
Amém? Segundo ministério é o profeta, que é um dos mais confundidos da nossa geração, porque o profeta do Novo Testamento, ele não tem nada a ver com o profeta do Antigo Testamento. O profeta do Antigo Testamento, ele é um profeta de juízo. Ele é o profeta que chega para condenar, na maioria das vezes para exortar, para falar. O profeta do Novo Testamento, ele é muito parecido com Jesus. Jesus fluiu nos 5 ministérios. Jesus foi apóstolo, foi profeta, foi pastor, foi evangelista e foi mestre. Ele fluiu nos 5. Hebreus 3:1 diz que ele é o apóstolo do fundamento da nossa fé. Ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para evangelizar, evangelista. Ele disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Ele era na maioria das vezes chamado de mestre, não é verdade? E a mulher diz, né, eu vejo que tu és profeta. Então ele fluiu nos 5 ministérios, e ele podia, porque ele tinha o Espírito sem medida. João capítulo 1 fala sobre isso. Então, a funcionalidade do ministério profético na nossa geração, ele é totalmente diferente do ministério profético do Antigo Testamento. O profeta da nossa geração, ele tem a responsabilidade de despertar a igreja a voltar de onde ela saiu, aos caminhos corretos. Então, não é aquele status que o profeta do Antigo Testamento tinha. Algumas pessoas dizem assim: o ministério mais importante é o profeta. Não existe ministério mais importante, todos têm a sua devida importância. O ministério mais importante é o ministério do Espírito Santo. Esse não pode faltar. Amém? Mas o profeta do Novo Testamento, ele não é aquele cara que trabalha muito estereotipo como no Antigo Testamento. Ele trabalha os fundamentos. Uma característica interessante entre esses ministérios é que todos eles têm a mesma responsabilidade. Paulo diz: capacitar os santos para a obra do ministério. Então o profeta não é alguém só que traz a revelação, ele é alguém que restaura fundamento também. Ele tem que preparar as pessoas para cumprir o seu chamado. Esse é o papel do profeta do Novo Testamento. E a gente explica muito quando a gente fala do profeta do Novo Testamento, uma coisa que muita gente confunde, que eu preciso esclarecer aqui. Nem todo mundo que entrega a profecia é profeta. A gente falou disso quando a gente falou sobre o dom da profecia, quem lembra? Quando a Bíblia fala do ofício profético, quem tem o ofício profético não é alguém que profetiza. Você pode entregar a profecia e não ser profeta. Você tem o dom da profecia, é diferente. Diferente. Exemplo, quem aqui dirige? Quem aqui é chofer, motorista profissional? Ninguém? Mas você dirige, sim ou não? Te dirigir te faz um chofer, um motorista profissional? Tem aqui um motorista profissional. Só porque você tem uma habilitação significa que você é um motorista profissional? Que você trabalha isso? Então, entregar uma profecia não significa que você é um profeta. Você tem o dom da profecia. O profeta de ofício, ou quem tem o ofício profético, a ferramenta principal do ofício profético não é o dom da profecia, é a palavra. O profeta de ofício é alguém que sabe 4 coisas. O que eu vou falar agora é muito difícil, então anote. O profeta de ofício, ele sabe os quens, os quandos, os comos e os ondes de Deus. Vou repetir, ele sabe os quens, os comos, os quandos e os ondes. Os quens, os comos, os quandos e os ondes. Ele sabe. O profeta de ofício sabe os quens. O que é saber os quens? É mais ou menos assim. O cara chega aqui para um profeta de ofício e diz assim: olá, eu sou o apóstolo fulano. Mas o profeta de ofício olha e vê que ele não é apóstolo. Ele pode até estar, mas não é. E como é que ele sabe? Ele tem essa revelação, ele tem esse discernimento. Por exemplo, o meu ministério. Tem muita gente que diz: você é mestre, tal, você é isso e aquilo. Eu sou profeta, de ofício. Eu sei isso desde cedo. Já quiseram me consagrar apóstolo, eu não quis, não quero não, estou bom aqui. Então, por exemplo, quando eu conheço uma pessoa que eu começo a cuidar dela, 6 meses cuidando dela, eu sei qual é o ministério dela. Então eu invisto para ela fluir no ministério dela. Eu não deixo ela iludida: eu quero ser pastor. Eu disse: não, você nem vai nessa, você não é pastor, você é evangelista. Então nem fica insistindo que você é pastor, que vai dar errado. Mas eu quero ser pastor. Então tu pode até querer, mas tu não é pastor, não vai dar certo. Tu vai conseguir ganhar o povo, mas não vai conseguir cuidar, porque tu não tem esse chamado. O evangelista é assim: ele chega aqui, começa uma igreja, em 6 meses a igreja está cheia, 1 ano depois está vazia, porque ele sabe ganhar, mas não sabe cuidar. Ele sabe ganhar, ele não sabe cuidar. O pastor sabe, o evangelista não.
Então o profeta de ofício, ele sabe os quem, ele sabe os quandos, quando é o momento certo, quando não é, quando você está pronto, quando não está. Esse velho não vai não vai dar certo. A pessoa insiste, vai quebrar a cara. Ele sabe os comos, ou seja, como é que Deus faz, como é que Deus não faz, e ele sabe o onde é o lugar que Deus está operando, da forma que Deus está operando. Por isso o ministério profético e apostólico, eles têm que trabalhar muito perto um do outro, porque um tem que cuidar do outro. Mais ou menos assim, o apóstolo, ele sabe o que fazer, mas às vezes ele não sabe como fazer. E o profeta tem os comos, e o apóstolo sabe o que fazer. Rapaz, eu quero gerar aqui na igreja um ministério de intercessão, um exemplo. Eu não sei como fazer isso. Como é que a gente faz? O profeta sabe, porque a área é dele. Eu conheci poucas igrejas no Brasil que tinham 5 ministérios atuantes. Uma delas que eu conheci lá no Rio de Janeiro funcionava mais ou menos assim. O apóstolo tinha a supervisão geral do ministério, né? Ele trabalhava com todo mundo, eles tinham um presbitério. A voz dele não era a voz principal, ele tinha a voz no presbitério, então ele era líder, as pessoas respeitavam, mas, por exemplo, tinha ordens dele que não passava pelo presbitério. Porque ele disse, não é tempo, não está na hora e coisa e tal. E ele aceitava, e a igreja funciona muito bem hoje. A igreja que saltou de 200 e poucas pessoas para quase 3.000 pessoas em menos de 5 anos, trabalhando com 5 ministérios atuantes. Então ele cuidava de toda a parte de coordenação, de serviço pastoral e coisa e tal. Os pastores cuidavam de toda a área de cuidado, visitas, toda essa parte era com os pastores. Os profetas cuidavam da área de intercessão e ação de guerra, era tudo com os profetas. Então, intercessão, profeta, os profetas faziam tudo isso aí. O pessoal do evangelismo trabalhava em toda a questão de rua. O pessoal do evangelismo vinha e os profetas treinavam eles como operar profeticamente nas ruas. E os mestres da igreja eram responsáveis por toda a área de ensino da igreja. Então, tudo que se referia a ensino, os mestres faziam. A igreja hoje tem escolas, a igreja hoje tem fundamentos, que foram os mestres que foram organizando. Funcionava e funciona harmonicamente até hoje. Eu conheço eles, acompanho até hoje. Mas não é fácil você estabelecer isso. Primeiro porque as pessoas querem competir. O cara que é profeta às vezes não respeita o apóstolo e por aí vai. Então o profeta, ele tem uma capacidade que o apóstolo não tem. Qual é a capacidade do profeta? Ele vê a coisa antes de acontecer. Eu já fui um profeta muito imaturo. E uma das maiores crises minhas como profeta é uma crise que todo profeta de ofício tem. Eu congregava a igreja e às vezes eu via o que Deus queria fazer, mas o meu pastor não entendia. E aí o profeta entra em crise, porque na verdade quando o profeta vê, ele já vê pronto. Mas até ser feito, tem todo um processo de intercessão, de mudança de valores. Então uma das coisas que o profeta tem que aprender, o profeta de ofício, é saber contar o tempo certo das coisas acontecerem. Porque é mais ou menos assim, você assiste um filme e você vem me contar o filme. Eu sinto a mesma emoção que você sentiu quando você conta o filme? Porque quem viu o filme foi quem? Foi você. Então o profeta de ofício, ele tem que ser alguém que ande junto com o apóstolo, ou com um dos ministérios, para ser equilibrado, para ele não dizer assim, ó, eu vi que Deus vai fazer isso, então vamos fazer agora. Calma, tem que saber discernir o tempo certo. Porque no mundo de Deus não existe ontem, nem amanhã, nem depois, existe o já. Já aconteceu, já é agora. Então às vezes você vê algo que está acontecendo no mundo espiritual, mas para acontecer no físico, vai levar 2, 3 anos. Então não pode ter essa pressa e essa precipitação, ok? Então esse é o ministério profético. Alguém que caminha junto, a ferramenta base é a palavra, por aí vai. Terceiro ministério, evangelista, que também é um ministério muito confundido. O evangelista não é o cara só que ganha almas lá fora. O evangelista de Efésios 4:11 é alguém que vai lá fora, ganha vidas, mas volta para treinar outros, para ganhar também. É o que está escrito ali. Ele é um capacitador. O evangelista é um dos ministérios que eu admiro muito, porque eu não sou evangelista, mas eu sou fã dos evangelistas. Porque eles têm uma capacidade de ganhar almas que eu acho admirável, gente. Quando eu estou aqui, por exemplo, falando do evangelista, eu lembro de muitas pessoas feras. Amigos que eu tenho que são fantásticos, né? Que são evangelistas tremendos, tem uma graça. Talvez o mais famoso do mundo, William Billy Graham. Você ouve uma palavra de Billy Graham, não tem profundidade nenhuma. Já ouviu? Ele chega, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho. Quem quer aceitar Jesus? O povo vem chorando. Aí o mestre chega lá, faz uma mensagem elaborada, cheia de explicando por que Deus enviou Jesus ao mundo,
O motivo, a causa, a circunstância, faz o apelo, não vem uma pessoa na frente. Porque ele não tem esse dom. Evangelista, ele não consegue viver sem evangelizar. Você senta do lado dele e você diz assim, rapaz, que calor. Ele diz, pior é no inferno. Pior é no inferno, então vamos aceitando Jesus, porque se for para o inferno é que tu vai ver calor. Ele não perde a oportunidade, né? Tem um cara aqui que viajou comigo durante muito tempo, fica de pé aí, nosso mendigo. Quem estava aqui no dia do mendigo? Pastor de Clay, né? Pastor de Clay, pode sentar. Tá pastor, mas não é pastor. É evangelista. Então ele viajava comigo, a gente entrava no ônibus, na época que a gente viajava de ônibus, ele começava a ficar. Ora aí, intercede aí. Aí chegava no ônibus, senhoras e senhores, eu quero 10 minutos da atenção de vocês. Fazia o apelo, sempre se convertia pessoas. Às vezes eu fazia o teste, eu pregava uma mensagem esplêndida e fazia o apelo. Quem quer aceitar Jesus essa noite? Ninguém vinha. Aí dizia de Clay, vem encerrar o culto. Aí ele pegava o microfone e dizia, irmãos, nessa noite aqui tem gente que Jesus quer salvar. O povo já vinha chorando. Ganhava 20, 30 pessoas, eu tinha me esforçado uns 15 minutos para fazer um apelo. De propósito eu fazia. Eu disse, não é possível que não vai vir ninguém. E aí dava o microfone para ele e vinha uma multidão. Isso acontece aqui com o pastor Rogério. É raro o apelo que o pastor Rogério faz que não vem ninguém na frente. Porque de fato o ofício dele é evangelístico. Está lá a unção, irmão. Eles conseguem. Tem uma evangelista amiga minha chamada Iris, que eu já sabia os passos da conversão. Ela via alguém, ela assim, intercede que eu vou lá. Era mais ou menos assim, ela encostava, primeiro passo. Ela falava, cabeça abaixava da pessoa, lágrima caía, abraço, aceitou Jesus. Era batata. Aí assim, peraí que eu vou ali conversar com aquela pessoa. Era sempre assim, ela chegava, oi, tudo bem? Aí a pessoa baixava a cabeça, depois de algumas momentos ela falando, a lágrima descia. Era incrível a facilidade que aquela mulher tinha de ganhar alma. Eu disse, meu Deus, é isso. Eu não consigo fazer isso, não consigo. Eu consigo, já ganhei muita gente para Jesus, mas é assim, primeiro eu tenho que pegar amizade, eu tenho que construir um diálogo, para depois eu entrar com a palavra. O evangelista já chega logo, Jesus te ama. A pessoa já começa, ele consegue, porque a característica dele, o evangelismo é tremendo. Agora, se botar ele para cuidar, primeira coisa que ele vai ficar indignado, porque o cara, ele já vai querer que o cara ganhe alma igual ele ganha, sem ter treinado o cara. E não dá certo. Por isso que precisa dos outros ministérios, amém? Aí vem o ministério que é um dos mais lindos, que é o pastor. A gente diz que é esse, representado por esse dedo, que é o dedo da aliança, né? É o ministério que é casado com a igreja. Pastor é aquele que tem a tolerância que os outros não têm. A gente que não é pastor, às vezes se chateia com o pastor, né? Porque o pastor tem uma paciência, irmão. Esse pastor, deixa sair, não pode deixar não, que é ovelha. O profeta é assim, você vai se aconselhar com o profeta, a primeira vez ele te ouve, aí segunda vez você pecou, aí vem conversar com ele, aí ele já olha para você e diz assim, de novo. Terceira vez você já toma cada cacetada, meu irmão. Você fica até com medo de voltar lá de novo. O pastor não, ele chora. Pastor, né? É um ministério tremendo e lindo. E o último, para a gente terminar, que já estourou o horário, o mestre. O mestre é um dos ministérios fundamentais da igreja. Por quê? Porque é ele que traz o prumo. É o único ministério que pode parar o profeta. O profeta falou a palavra, está fora, o mestre enquadra. Epa, bateu não, está fora da Bíblia. A Bíblia diz que em Antioquia havia profetas e mestres, Atos 13:1. Então é um ministério necessário, que traz o ensino, o fundamento, que liberta. Jesus foi chamado de várias coisas, mas principalmente ele foi chamado de mestre. E um dos ministérios mais necessários dos nossos dias é o mestre, porque Jesus disse que nos últimos dias iriam surgir muitos falsos profetas e muitos falsos mestres. E só o mestre verdadeiro, com ensino puro, pode trazer esse reconhecimento. Amém? Vamos ter que reduzir o tempo de pergunta para 10 minutos. Dê mais perguntas, depois a gente responde. Tem alguém que tem alguma pergunta? O bispo, na verdade, ele foi colocado como um pastor que supervisionava pastores. Na verdade, o termo bispo e pastor tem a mesma conotação na Bíblia. A gente que usa, vamos dizer assim, de forma. Mas quem era o bispo? O bispo era o cara que ficava na cidade. Paulo diz, por exemplo, a Tito: te deixei em bispo
como bispo em Creta para você organizar as coisas. Então o bispo, na verdade, ele trazia uma supervisão aos demais pastores. Ele não tinha uma função totalmente apostólica, mas ele tinha uma função de cuidado, né? Hoje se tornou um cargo como outro qualquer e acabou perdendo o sentido, mas não entra nos 5 ministérios. Se fôssemos colocar, talvez seria um pastor mesmo. Deixa eu pegar isso aqui para passar para lá. Mais alguma pergunta? Uma pessoa assim, que ela já teve experiências e ela acha que ela tem uma profecia, como ela deve administrar, o que ela deve fazer? Ela deve conhecer mais a palavra, deve começar a conversar com o líder da igreja, deve fazer o quê? Primeiro, conhecer mais a palavra, até para não operar fora da palavra, né? E estudar. Todos os dons, eles têm informações sobre eles hoje. Então, você tem um dom, você precisa estudar sobre aquele dom. Por exemplo, tem um livro que eu recomendo para todas as pessoas que têm um dom profético, que se chama Desenvolvendo Seu Dom Profético, que é um livro do Grant Cooker. Muito bom esse livro, é o melhor livro na área. Para quem tem um dom de profecia, precisa ler esse livro, porque ele traz um ensinamento profundo. Amém? Só mais uma pergunta? Sobre a resposta, o senhor já me ensinou sobre isso, você está agora com essa questão da igreja confundir louvor com ministério de louvor. Na verdade, não é enquadrado dentro de ministério. Eu queria só o senhor explicar sobre isso. A gente falou muito da palavra ministério, tem muita coisa dentro da igreja que a gente chama de ministério que nunca foi ministério. Um exemplo, ministério de dança, dança não é ministério. A Bíblia só fala de 5 ministérios. A Bíblia fala de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Isso são serviços que a gente faz no reino, mas não é ministério. Qual é o seu ministério? O meu ministério é ministério de louvor. Não existe na Bíblia ministério de louvor. Então nós não podemos dizer que é ministério. Aí tem gente que diz assim, não, é porque eu sou levita. Ah é? Então levita aí para eu ver. Não existe mais levitas no Novo Testamento. Levitas eram filhos da tribo de Levi. E a principal função dos levitas não era cantar. A principal função dos levitas era cuidar do tabernáculo. Aí a pessoa diz, eu sou levita, você já lavou o banheiro da igreja hoje? Não, então você não é levita. Então a gente acha hoje que levita é quem canta. Não, a Bíblia não fala isso. Como seria chamado os irmãos que cantam na nossa igreja? Poderíamos chamar de ministros de louvor, para chamar de outra coisa, mas o louvor na igreja é um serviço. Até porque o modelo de louvor contemporâneo não é o modelo bíblico. Na Bíblia não existia um ministério que abria o culto. Na Bíblia todos nós adorávamos juntos. Isso que existe hoje não é que é errado, mas também não é um ministério. Então dizem, meu ministério é louvor. Não existe esse ministério. Mas eu louvo, coisa e tal. Você tem que fazer discípulos para Jesus. Isso aqui é chamado, amém? Então você pode fazer isso adorando, cantando, coisa e tal, mas não é um ministério em si, ok? Sim, uma pergunta interessante que a Carol está fazendo aqui é o seguinte: pastor, todo mundo na igreja é apóstolo, profeta, pastor, evangelista ou mestre? O texto que eu li diz que não. Paulo vai dizer em 1 Coríntios também 12, nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, não é. Então, existe pessoas que não têm nenhum dos 5 ministérios, mas tem sacerdócio. Ele diz aqui o seguinte, que os 5 ministérios, eles preparam os santos, vocês, para a obra do ministério. Aí ele fala, a palavra é diferente, ministério aqui, ministério. Ministério aqui que ele fala funcionar, ou seja, nós como ministérios, preparamos vocês para funcionarem dentro do seu sacerdócio, amém? Ainda que você não tenha nenhum dos ministérios, se você não tiver, você é um sacerdote do reino de Deus. Isso é importante. Por quê? Porque o ministério, ele é temporal. Na eternidade não haverá necessidade dos ministérios. Os ministérios só servem para aqui, mas o seu sacerdócio, ele é eterno. A Bíblia diz que você vai reinar como rei e sacerdote, isso é eterno. Amém? Oi? Todos são sacerdotes na nova aliança. Todos. Quem aqui foi comprado pelo sangue de Jesus? Você é sacerdote. Esse ensinamento que o sacerdote é só o pastor é um ensinamento católico, uma herança pagã. O pastor, ele tem uma funcionalidade ministerial, a autoridade talvez maior que a nossa, que é construída por meio do serviço, não da posição. Então tem que haver respeito, tem que haver toda essa reverência com a autoridade que Deus lhe concedeu, mas eu não posso dizer assim, o sacerdote da igreja. Porque não existe um. No reino de Deus,
Todos que foram comprados pelo sangue do Cordeiro são sacerdotes. Ser sacerdote não significa que é pastor. O que é ser sacerdote? É ter livre acesso ao Senhor em qualquer lugar onde você está. Então, no reino de Deus, todos foram sacerdotes. Foram comprados pelo sangue. Apocalipse 1, versículo 6, 5 e 6 diz que todos foram comprados pelo sangue, são sacerdotes. Amém? O sacerdócio da nova aliança não tem nada a ver com o sacerdócio da antiga. Nada a ver. A funcionalidade é totalmente outra. A funcionalidade do sacerdócio nosso é, na verdade, relacionamento com Deus. No reino, na nova aliança não existe sumo sacerdote, só um. O nome dele é Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, ninguém mais que ele. Eu não chego a Deus através do pastor, eu chego a Deus através de Jesus. O pastor é um instrumento que Deus usa, necessário sim, mas não é o meu canal direto com Deus. O meu canal direto com Deus é Jesus, o sumo sacerdote. Amém? Encerramos. Vamos orar porque tem a outra oficina agora. Queridos, eu sei que o tempo é curto. Como eu falei, as 5 oficinas que vocês estão participando são matérias da nossa escola, a Escola Ministerial Céus Abertos. Pastor, eu queria aprender mais. Isso que eu falei para vocês aqui em quase 2 horas, a gente trata em 4 ministrações de 2 horas, então 16 horas. Então não dá para a gente trazer todo o conteúdo que a gente gostaria de forma alguma nesse tempo tão curto. A proposta das oficinas foi justamente essa, despertar em você um desejo de querer aprender sobre isso. Amém? A próxima oficina é cura da alma. Então, você que se inscreveu só nessa oficina, a gente vai pedir que você, com muito amor, muita educação, pedindo para você, você não fique na próxima oficina, porque as pessoas estão pagando para estar na outra oficina. Pastor, eu gostaria de ficar. Então, se você não fez inscrição ainda, você vai lá embaixo, faz inscrição e volta. Amém? Por quê? Porque o pessoal da equipe, eles estão passando, conferindo. Cada oficina tem um sinalzinho aqui, ó. O pessoal participou da primeira oficina, era só verde, recebeu agora um negocinho azul, o outro nem eu sei que cor vai ser, mas eles sabem. Então a gente vai ter um controle em nome de Jesus. Quem não participou da oficina anterior, só participou dessa, levanta a mão assim, faz assim. Glória a Deus. Então assim, nós temos a próxima, que é a cura da alma. A gente vai ter um intervalo de 10 minutos, ok? Para a gente voltar para a próxima oficina. Amém? Pastor, e para comer? Eu vou comer em 10 minutos ali, né? Então vamos dar 20 minutos, ok? 20 minutos. Deixa eu falar algo com vocês aqui. Calma, gente, não sai não que a gente vai orar. Amém? A gente vai orar. Nós íamos pedir para os pastores orar em cada oficina. Isso não vai ser possível porque ia tomar muito tempo. Mas no final, os pastores que estão aqui vão orar por todos que estiverem ainda aqui. Amém? Então, infelizmente, vai ficar lá para a última oficina. Amém? Queridos, nós fizemos isso na primeira oficina e se você já fez isso, você não precisa participar agora. Amém? Nós falamos na primeira oficina o seguinte, nós cobramos uma inscrição, você pagou